Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, Rádio, TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, muito bom dia para você, 9 horas em ponto agora, Relógio Rádio TV está no ar, nós estamos ao vivo e você é muito bem-vindo para chegar com a gente pelo rádio, pelo aplicativo, na internet, na TV também, na Hit TV, enfim, onde quer que você esteja, o Relógio Rádio TV te acompanha. E eu quero dar o meu bom dia para o meu parceiro de estúdio de todas as manhãs, Breno César. Bom dia, Breno. Bom dia, Tabata. Bom dia para você que nos acompanha nessa manhã. E ó, não esquece, tá? Dá uma espiadinha lá no nosso canal oficial do Relógio Rádio TV ou Hit TV Oficial. Vê se você já ativou aí o sininho e se está também devidamente inscrito, né, Tabata? É importante para não perder nenhuma edição do programa. Com certeza. E para quem não está vendo as imagens, o nosso diretor colocou o @ da nossa rádio para você já seguir no Instagram, se ainda não segue. Acompanha lá todas as postagens, publicações da nossa rádio, para você ficar ligadinho com a gente, né? Fazer parte dessa grande família que é a Hit, enfim, pela TV, pela internet, todas as plataformas. Nós estamos multiplataforma, somos muito chiques, né, Breno? Tem um slogan muito importante também, que acabou, tem tudo a ver, né? Que é nossa rádio mais perto de você. E essa junção, essa união, esse ligamento, né, com a Hit TV, tem todo um timaço por trás para que tudo aconteça com maestria, tá, Batata? Com certeza, né? E todos os dias aqui a gente traz assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, da sua saúde mental, física, do seu bolso, assuntos de tecnologia, ciências também, assuntos de carreira, emprego, assuntos leves de turismo, enfim. A gente aborda de tudo um pouco, né? Para que as nossas manhãs sejam o quê? Mais leves. Mais leves, isso que é legal, que é um aprendizado todos os dias, né? Você que está em casa aprende, a gente que está aqui também aprende muito, são experiências, uma troca de experiência, né, Tabata? Muito importante. Muito importante. E muito importante também, a gente já lembra, é o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp já está aberto do Relógio Rádio TV, você pode participar conosco no 11 3226 1111. Manda um alô pra gente, um bom dia, de onde você nos ouve, nos acompanha. Fala pra gente qual que é a plataforma que você acompanha o Relógio Rádio TV e também de onde você fala, de onde você mora, em qual estado, qual cidade. É muito importante pra gente saber onde estamos, até onde estamos alcançando, chegando, né? A gente quer conhecer um pouquinho mais de você, da sua rotina, o que tem sido o programa Relógio Rádio TV aí nas suas manhãs, porque como você disse na edição de ontem, Tabata, é aquele momento que você está tomando um cafezinho de repente na padaria e aproveitando para se manter bem informado e ter uma manhã muito especial. Exatamente, porque aqui a gente tem prestação de serviço, informação, notícias do momento, aquela nossa troca de experiências, bate-papo, sempre com muita informação, mas de forma muito leve. E hoje, especificamente, é terça-feira, dia de falar do quê? Da nossa saúde. Roda a vinheta. Nossa saúde. Gente, nós estamos em agosto, hoje é o dia 11 de agosto e neste mês nós temos uma campanha muito importante que é o Agosto Dourado. É um mês de conscientização da amamentação. Muita gente ainda desconhece a importância do leite materno, não só para o bebê, mas também para a mãe. Tem inúmeros benefícios. Amamentar é um ato natural, mas nem sempre é simples, viu? Envolve aprendizado, paciência, superação de desafios físicos diários e, acima de tudo, uma rede de apoio forte para a mãe, não para o bebê, mas para a mãe, que é o ser ali que está amamentando, que está
se doando para aquele serzinho pequenininho que acabou de nascer. Afinal, até quando o leite materno ele deve ser exclusivo? Como superar dores ou aquela pega incorreta? Qual é o verdadeiro impacto da amamentação na saúde da mulher, na saúde do bebê, não só a curto prazo, mas a longo prazo também? Para responder essas e muitas outras perguntas nossas e as suas também já no nosso WhatsApp, nós recebemos hoje no nosso estúdio o médico pediatra Hamilton Henrique Robledo, chefe do Departamento de Pediatria do Hospital São Camilo Santana, membro do Departamento Aleitamento Materno da Sociedade Paulista de Pediatria. Doutor Hamilton, bom dia para o senhor. Muito obrigada por ter vindo no nosso estúdio. Muito bom dia, doutor. Bom dia, eu que agradeço. Espero que nós possamos ajudar, informar as mamães que vão amamentar, as mamães que estão amamentando, desse leite único. O melhor alimento que uma criança possa receber durante a sua infância. Padrão ouro da alimentação infantil. E esse é por isso que se chama agosto dourado, doutor? Porque é padrão ouro mesmo, é o melhor alimento para o bebê. Exatamente. Esse link com o dourado é por causa disso. É uma alimentação, é um leite único que nutre a criança em todos os seus aspectos nutricionais, imunológicos, afetivos. Então, ele tem inúmeros benefícios, principalmente para a criança, mas envolve também a mãe. E nós ainda brincamos ao Estado, porque ele diminui o risco de infecção, diminui as internações e também para o planeta, porque é um alimento que não precisa de água externa, não precisa de combustível, não precisa de energia, não polui o ambiente e não tem problema de degradação de plásticos no nosso planeta. Agora, muito se fala do benefício na imunidade do bebê. Doutor, é isso mesmo? Assim que o bebezinho nasce, ele recebe ali logo nos primeiros minutos de vida, claro, a mãe que consegue ali amamentar já o seu filhinho, ele já recebe ali uma chuva de benefícios, digamos assim. Sim. O leite, a gente fala que ele é dividido em 3 partes. O primeiro leite que sai, ele é chamado colostro. Ele tem uma coloração mais amarelada. Este leite é o leite dos primeiros dias. Ele começa a ser formado no final da gestação e vai até o 5º, 7º dia. Esse leite é rico em água, é rico em proteína e rico em mecanismo de defesa, rico em anticorpos. É a primeira vacina natural que a criança recebe. Agora, doutor, a dúvida de muitas mães, né, nesses primeiros dias é assim: o leite está saindo pouco, o meu bebê está passando fome, né? Fica aquele impasse, né? Isso, não está. Por quê? O estômago do nenê, ao nascimento, nos primeiros dias, ele é pequenininho. Ele é do tamanho de uma azeitona verde grande. Tá? E ele vai se desenvolvendo com o passar dos dias. Tá? Então, a pequena quantidade que sai é suficiente para alimentá-lo. Tá? O leite vai aumentando gradativamente. Em torno do 5º ao 7º dia é que ocorre a descida desse leite, que nós chamamos de apojadura, que é a descida completa do leite. Porque ele é um mecanismo que acontece. A hora que a mamãe está grávida, ela tem estrógeno, progesterona. Quando ela nasce, esses hormônios caem e começam a subir os hormônios, a ocitocina e a prolactina. A prolactina, é o hormônio que produz o leite. Ele diz assim: todo mundo conhece um chavão. Quanto mais eu sugar, mais leite eu vou ter. Porque aquele estímulo que ele faz na auréola da mamãe vai para o sistema nervoso, no hipotálamo, na hipófise anterior, e aí ele libera a prolactina, que vai lá nas células lactíferas e produz o leite. E nós temos um outro hormônio, que é a ocitocina,
que ele empurra o leite para sair. Estes dois trabalham em sincronismo. E isso vai aumentando dia a dia. E o leite vai aumentando a sua produção dia a dia. Agora, qual que é a diferença, então, doutor, entre o colostro, que é esse primeiro líquidozinho amarelado que sai logo após o nascimento do bebê, e o leite já maduro? Tem uma diferença também de benefícios? Um é mais forte do que o outro? São algumas características. Então, como eu disse, o colostro é o primeiro leite. Então, ele é rico em proteína, água e mecanismo de defesa. Vai até a primeira semana. Da primeira semana aos 15 dias, ele tem o leite que nós chamamos de transição, que é aquele leite que vai melhorando a sua qualidade. Então, ele vai melhorando a gordura, vai melhorando o carboidrato, vai melhorando as vitaminas, para que ele chegue em torno dos 15 dias, que aí ele passa a se chamar o leite maduro, que é um leite completo. Água, mecanismo de defesa, proteína, vitamina, gordura. E nós preparamos uma reportagem com mais detalhes sobre as fases do leite materno. Vamos acompanhar e daqui a pouquinho voltamos o nosso bate-papo com o doutor Hamilton Henrique Robledo, médico pediatra. O leite materno é a primeira e principal fonte de nutrição dos recém-nascidos até que se tornem aptos a comer e digerir os alimentos sólidos. É fundamental para a saúde das crianças nos 6 primeiros meses de vida. O alimento é completo, fornecendo nutrientes em quantidade adequada, hidratando e protegendo contra infecções comuns na infância. Quando a mãe começa a amamentar, o leite materno tem 3 fases, que são o colostro, produzido nos 5 primeiros dias após o parto, um leite mais espesso, de cor amarelada ou dourada. Esse alimento é rico em anticorpos e proteínas, funcionando como a primeira vacina do bebê. Em seguida, a mãe tem um leite de transição, que acontece entre o 5º e 14º dia após o parto. O alimento aumenta o volume e muda a cor para um tom mais esbranquiçado. Esse leite eleva os níveis de gordura e lactose, para ajudar o bebê a ganhar peso. A partir da 2ª ou 3ª semana de vida do bebê, o leite ganha uma aparência mais fluida e branca, variando ao longo da mamada, e oferece todos os nutrientes necessários para o crescimento saudável e a hidratação do bebê. E na reportagem nós acompanhamos essas 3 fases. O doutor Hamilton, aqui no estúdio do Relógio Rádio TV, estava comentando isso e até falou, é importante a gente ressaltar que não existe leite fraco, né, doutor? Não existe. Nem que o leite virou água, como é o segundo que foi mostrado, que é o leite de transição. Então, as mamães se acostumam na primeira semana com aquele leite amarelado, tá? Porque ele é rico em carotídeos, né? Depois ele passa para aquele leite mais esbranquiçado, mais transparente, para depois, em torno de 15 dias, ele ter o leite com aspecto de leite mesmo. Então, este final da primeira semana até os 15 dias, a mamãe tem que entender, não é que o leite dela virou água, não é que o leite dela é fraco, é uma modificação, é uma preparação do leite para que ele torne o leite ideal. O grande problema é o nenê mamar toda hora. Então, a mamãe tem que ter tranquilidade e entender que isso é um processo de aprendizado para ele também. Ele estava no bem bom. A vida que todo mundo pediu a Deus, piscina aquecida, FM do coração, 24 horas no ar, comidinha na hora certa, e de repente ele sai para uma situação nova para ele, que ele tem que buscar o alimento dele. E ele não tem força muscular para isso. Não é a mamãe que não tem leite, é o nenê
que ainda nos primeiros dias não tem força muscular para esvaziar a mama. É importantíssimo a gente falar sobre isso, porque... Muito bom, Tabata, até porque o doutor falando ali, eu já lembrei que tem muitas mães que às vezes passam por isso e tem a questão do trauma, da insegurança no início da amamentação, né, Tabata? Com certeza, não. Eu posso falar por conta própria, né? Porque eu passei por isso. Então, a gente vai trazer aqui várias verdades sobre a amamentação, desmistificar muitas falácias que foram passadas de geração em geração, principalmente uma delas com relação ao leite fraco, que o doutor falou que não existe leite fraco. Ele pode até aparentar ser mais ralinho, mas não é fraco. É o melhor alimento do mundo mesmo para o seu filho. E vocês sabem, gente, que o Brasil possui a maior e mais complexa rede de banco de leite humano do mundo. A rede de banco de leite humano é uma ação estratégica de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Se você não sabe bem o que é, fica com a gente porque você vai entender. Ela engloba as ações de coleta, processamento e distribuição para os bebês. O Kleber Werneck está em um desses bancos de leite do estado de São Paulo e vai mostrar pra gente como estão preparados para coletar, armazenar e distribuir o leite materno, que é destinado a bebês internados em unidades neonatais que não podem ser alimentados pela própria mãe. Então é um trabalho importantíssimo, criterioso, de muita responsabilidade e que ajuda a salvar muitas vidas. Kleber, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Kleber, bem-vindo. Olá, muito bom dia, Tabata, muito bom dia, Breno. Mais uma vez, né, nosso programa realiza essa prestação de serviço abordando esse tema que é de utilidade pública. E eu quero começar mostrando, olha só, olha que painel muito legal aqui, muito bonito. São fotos de mães com os filhos e filhas, né, todos aí felizes, contentes, saudáveis. Isso porque eu estou nesse momento no Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros, que fica aqui na capital paulista e é referência de banco de leite aqui na região metropolitana de São Paulo. Só para vocês que nos assistem e também nos ouvem pelo rádio ter uma ideia, por aqui passam 700 mulheres por mês e desse total, 1/3 tem alguma dificuldade para amamentar os filhos e precisam passar aí por um treinamento ou por uma atenção especial. E nós vamos mostrar como esse trabalho funciona na prática. Olha só, peço para o Serginho me acompanhar aqui, ó. Olha só, nós temos aqui já uma mãe aqui sendo atendida, recebendo esse atendimento, e aqui ao nosso lado também está a responsável por esse trabalho aqui, que é a Gesta, né? Renata Gesta, que é supervisora técnica. Bom dia, obrigado por nos receber. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria que você falasse da importância desse mês, que é o Agosto Dourado. Então, o Agosto Dourado existe desde 2017. Todo ano nós temos uma frase de impacto, porque ela vem para conscientizar o mundo da importância da amamentação, né? Porque a amamentação, ela não deve ser considerada só entre a mãe e o filho. A amamentação, ela é coletiva. Ela precisa do apoio da família, o apoio das organizações de trabalho e também dos hospitais, das instituições de saúde. Para quê? Para apoiar mulheres que estão com dificuldade de amamentar os seus filhos e dizer que elas não estão sozinhas. Por que é dourado esse mês? Porque o leite materno é um alimento ouro. Ele é completo, ele é perfeito, não existe nenhum substituto comparável à riqueza desse leite. Então, por isso que ele é considerado o alimento ouro, por isso que é o Agosto Dourado. Olha, esse primeiro alerta que a Renata fez é fundamental e é importante a gente enfatizar. O problema, né, do amamentamento, aleitamento, não é só da mulher que está praticando, fazendo isso. O problema é de todo mundo e todo mundo deve ter essa responsabilidade, né? Sem dúvida, né? O marido que apoia, o companheiro, a rede de apoio familiar, a empresa, quando a mulher volta a trabalhar, com salas de apoio para manter a lactação dessa mulher, as escolinhas, quando recebem os bebês, aceitarem esse leite, né? E a mulher não precisa se sentir sozinha, Kleber.
ela pode procurar bancos de leite como o nosso, que estão aqui abertos para atender mulheres com dificuldade, para a gente fazer o que a gente chama de manejo clínico da amamentação, que a gente vai empoderar essas mulheres, ensinar, minimizar esse sofrimento, dores, traumas mamilares, fazer a correção correta da pega e fazer com que esse bebê mame exclusivamente o melhor alimento, o alimento ouro, até o 6º mês de vida. Agora, pela sua experiência, né, por esse volume de pacientes que passa aqui, quais os problemas mais comuns que você verifica que dificultam esse amamentamento? O aleitamento tem como principal, a causa mais comum de desmame precoce é trauma mamilar, porque a mulher tem dor, ninguém quer ter dor. Né? Então, quando a mulher começa a sentir dor para amamentar, que ela começa a colocar menos o bebê no peito, e isso vai acarretando o quê? Diminuir a produção, o bebê começa a sentir muita fome, sugar com mais força, machucar, e a mulher não tem o apoio, as orientações corretas para minimizar esses agravos, acaba levando ao desmame precoce. Agora nós temos um caso aqui na prática, né? Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como que é seu nome? Luana. E o nome dela? Lawane. Olha, quanto tempo ela tem? Tem 2 dias hoje, 3 dias vai fazer hoje. 3 dias, olha só que legal. E qual foi o seu problema? Qual está sendo a sua dificuldade? Pra aumentar. Tá, eu não sei botar ela certa pra pegar o bico do peito, sabe? E aí consegui uma ajuda que foi aqui e estamos aqui, né? Ainda não tem muito jeito pra coisa. Não tenho ainda. Aí esse é o medo, igual ela falou, realmente. Aí tem vezes que eu pego, boto errado na boca dela e dá esse medo de machucar o bico e eu querer acabar não dando mais o leite. Ainda tudo tem uma insegurança, né? Ah, tenho bastante. Esse é um tipo de caso clássico. Qual que é a orientação, qual que é o procedimento que é adotado nesse tipo de caso? Então, a gente vai corrigir a pega e a posição, vai pedir para a mãe tirar todas as dúvidas, nós vamos ensinar, vamos pedir para ela replicar aqui, para a gente acompanhar, porque a gente não vai estar 24 horas junto com ela. E a gente pede um retorno muito precoce, no caso, a Luana vai ter a alta, e a gente pede um retorno precoce para a gente ver como foram essas primeiras horas em casa, para a gente conseguir ajustar alguma dúvida que ela porventura ainda tenha. Olha que legal, um acompanhamento completo. E agora eu vou pedir para você colocar esse fone aqui, você ajuda ela, por favor, na orelha esquerda. Agora vai ser uma conversa de mulher para mulher. A nossa apresentadora, a Tabata, ela inclusive relatou no programa que ela é mãe também, teve algumas dificuldades e quer conversar com você. Tabata, conversa com a Luana aqui, vê se ela consegue te ouvir, por favor. Oi, Luana, bom dia, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Tabata. Prazer, eu sou a Luana. Bom dia. Luana, como que é o nome da sua filhinha? É Lawane. Lawane, como que tem sido para você, Luana, amamentar, receber todo esse apoio do Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros? Para mim tá sendo uma maravilha, porque amamentar dói, né? Querendo ou não. E aí eu tô achando uma ajuda muito importante para mim e para minha filha, porque eu sei que o leite materno ele é muito importante para ela, né? Só que como ela falou, aí quando a gente, a partir do momento que começa a sentir dor, a gente não quer mais amamentar por causa da dor. E graças a Deus eu tô achando um suporte muito bom que é aqui no hospital. E tem alguma coisa que você costumava ouvir durante a gravidez e agora você percebeu que não é bem assim? Porque a gente ouve muitos... quando você é mãe, você anda até com uma caixinha de sugestões, né? Porque tem os famosos palpites, é conselho para todo lado. E há muitos mitos também que a gente ouve, né, Luana? Nessa questão da amamentação, até que eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso. Eu só escutava assim, amamentar dói, é a dor que dói, essas coisas. E realmente, aí, como no caso da minha filha aqui, eu não tenho leite, meu leite não tá descendo. E aí aqui tá me ajudando, para ela me ajudar, para ela pegar o leite, né, no caso, do meu peito. Mas sobre... Só o que eu escutava mesmo era só falando... Pois não, pode continuar, Tabata. Não, eu queria saber, essa seringa que você está segurando, é um leitinho que você conseguiu extrair do seu peito ou é um leite do banco de leite?
o leite é do banco, daqui. O leite que ela que tá aqui com a minha filha. Tabata, vamos aproveitar e perguntar para Renata. A Tabata perguntou sobre essa seringa. Só para dar uma explicação técnica, né? Essa seringa, qual o leite que é, por que ela é utilizada, por favor? Então, a Luana ainda está no momento ainda da pojadura, está descendo o leite. E a Lawane, que é a bebê, tem uma necessidade muito maior do que o volume que a mãe está produzindo neste momento. Claro que quanto mais o bebê sugar, mais leite a mãe vai ter. Para a gente não dar um substituto do peito, dar uma mamadeira, um copinho, a gente faz a técnicazinha com a seringa, que é a técnica da translactação. Então, a bebê vai estar sugando no peito, recebendo o complemento. Então, o que acontece? Com isso, não se perde o estímulo da sucção, a mãe vai receber, o cérebro dela vai entender que a bebê está mamando e com isso vai aumentar a produção dela. Por isso que ela está aqui acompanhando com a gente, para a bebê entender que o alimento sai da mama. E aí, quanto mais ela sugar, mais leite a Luana vai ter. Olha que legal, só o contato já é importante, né? Muito importante, Kleber. Extremamente importante. Olha que explicação legal, Tabata, para quem nunca viu, né? Nunca presenciou, uma explicação total. Você tem mais alguma pergunta, Tabata? Fica à vontade. Daqui a pouquinho eu quero que você retorne com a gente, Kleber, para esclarecer as mães que têm leite em excesso, que querem doar, que querem fazer parte dessa corrente de solidariedade e ajudar outros bebezinhos que estão nas UTIs neonatais, como que elas podem fazer, né? Qual o estado de saúde delas, né? Quais são os requisitos para ser uma doadora de leite humano. Então, daqui a pouquinho, Kleber, você entra com a gente e também com a Renata, que é a supervisora técnica, então, do Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, na Zona Leste de São Paulo, para a gente esclarecer e deixar o Relógio Rádio TV de hoje bem informativo mesmo e para que todas as mamães tenham de fato essa rede de apoio que são os bancos de leite humano. E a Luana, Tabata, está muitíssimo bem amparada ali por profissionais muito bem gabaritados. Eu posso falar com propriedade porque a minha filha, a Sara, nasceu ali, né? Então pude acompanhar bem de pertinho o tratamento, o acompanhamento, que é muito importante em cada etapa, em cada estágio. Maravilhoso. Kleber, muito obrigada. Daqui a pouquinho você volta com a gente. São 9h26. Vamos continuar conversando direto do nosso estúdio com o doutor Hamilton Henrique Robledo, médico pediatra. Doutor, a gente acompanhou, né, a importância desse trabalho para acolher mesmo as mamães que a gente sente tantos medos, são tantos medos, né, que nos cercam, principalmente com relação à amamentação, e ter alguém para auxiliar, para trazer esse conforto é muito importante. Exato. A rede de banco de leite, ela tem um papel importante na promoção, no incentivo e no apoio ao aleitamento materno. E você citou bem, a rede, a mamãe, na gestação, ela tem que ser preparada para a amamentação. Então, esse preparo já começa no pré-natal. O pré-natal é muito importante do ponto de vista informativo e de preparo desta mama para a amamentação. Então, hoje nós temos a participação do pediatra entre a 28ª e a 32ª semana, juntamente com o obstetra, para informar, para melhorar, para capacitar esta mamãe para amamentar. E às vezes são pequenas orientações dela não hidratar o mamilo, sabe? Ela pode hidratar a mama, o mamilo não. Usar um sutiã de algodão, deixar sempre a mama sustentada, isso é muito importante. Nós já vamos observar o tipo de bico que ela tem, se ele é plano, se ele é semiplano, para poder já intervir para preparar na hora do nascimento do bebê. E muito importante também para ela é orientar a pega. Nós temos alguns sinais que a mamãe pode identificar de uma pega correta.
Então o nenê, quando ele vai se aproximando, ele já faz o reflexo de busca. Ele já vai abrindo a boquinha para abocanhar a auréola. É a auréola, não o mamilo. Se ele abocanhar o mamilo, vai doer. Se ele abocanhar a auréola, vai vir aquela dorzinha no início, que é a hora que o leite está entrando nos ductos, é uma dor suportável e passageira. A hora que ele abocanhar a auréola, tem que ficar o narizinho livre para ela respirar. Você tem que ver a auréola só na sua porção de cima e não mais. A boquinha tem que ficar boca de peixe, os lábios para fora. E o queixinho encostado na mama. O queixo encosta na mama para o nariz poder respirar, para ela não poder confundir. Fazer uma inspiração errada, entrar ar, aquele ar de estender o estômago, dá uma sensação que está cheio, a hora que ela põe para rotar, esse nenê já quer mamar de novo. E a mamãe fica preocupada achando que não tem leite. Então, o nariz tem que estar livre. E as bochechinhas arredondadas. E não pode ter barulho. Tá? A movimentação tem que ter aquela movimentação sincronizada, sucção, respiração, sucção, deglutição. Perfeito. Vamos continuar daqui a pouquinho Importante, com o doutor, né? Porque tem muitas dúvidas, né? E é claro, são 9h30. Eu queria aqui pedir a vocês que nos acompanham pelo rádio, pela TV, pela internet. É claro que tem muitas mães que nos ouvem e o filho já tá grande, o filho já saiu de casa, o filho já é adolescente, já é maior. Então, assim, você não tem uma dúvida, né, de fato. Ou você é homem que acompanhou a sua esposa, né, e o filho já tá grande, você não tem dúvida. Mas tem foto, olha tem só, recordações. Os meus filhos então pode mandar pra gente. Os meus filhos já cresceram, mas isso não significa que a gente não possa aprender, né, doutor? Claro. Porque às vezes alguém de perto, às vezes daqui a pouco pode bater um netinho na porta, né? E aí, como é que você vai orientar ali a filha ou o filho? É importante, sim. Uma hora você vai ser a rede de apoio, né? Não é? Então, já tenta achar no seu celular ou no seu álbum de fotos, alguma foto, você, mamãe, com o seu bebezinho. Compartilha com a gente no nosso WhatsApp, vai ser uma delícia deixar o nosso dia recheado do amor, desse vínculo entre mãe e bebê. No 11 3226 1111. Mas agora, vamos acompanhar a previsão do tempo. Em São Paulo, a previsão é de céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite. A temperatura varia de 12 a 15 graus, mas a sensação térmica é menor, 10 graus Celsius. Em Belo Horizonte, sol com muitas nuvens durante o dia. A mínima é de 17 graus e a máxima 26 graus. Sol com muitas nuvens em Florianópolis. A noite é chuvosa. A mínima fica em 14 graus e a máxima é de 16 graus. Em João Pessoa, sol com algumas nuvens e chuva passageira. A máxima é de 28 graus e a mínima 23 graus. Muito sol em Brasília. A temperatura varia entre 17 e 29 graus. Relógio Rádio TV. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Nele a morada, nele a guarida. Ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Ele é fiel, no céu verei seu rosto. Oh, quão lindo que será ver
a face de Jesus, poder olhar no seu olhar, mais penetrante que a luz. Oh, quão lindo que será meu nome ouvir Jesus chamar, dizer bendito de meu Pai. No céu pra ti há um lugar. Encontrei Jesus, encontrei Jesus, encontrei Jesus, o meu Salvador. Encontrei Jesus, encontrei Jesus, encontrei Jesus, o meu Salvador. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Nele a morada, nele a guarida. Ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Ele é fiel, no céu verei seu rosto. Oh, quão lindo que será ver a face de Jesus, poder olhar no seu olhar, mais penetrante que a luz. Oh, quão lindo que será meu nome ouvir Jesus chamar, dizer bendito de meu Pai. No céu pra ti há um lugar. Encontrei Jesus, encontrei Jesus, encontrei Jesus, o meu Salvador. Encontrei Jesus, encontrei Jesus, encontrei Jesus, o meu Salvador. Relógio, Rádio TV. 9h37. Vamos fazer aquele giro pelas principais notícias desta manhã de terça-feira, 11 de agosto de 2026. Equipes de resgate e voluntários entram hoje no segundo dia de buscas por sobreviventes após o terremoto que atingiu cidades na Colômbia. Ao menos 164 pessoas morreram. Foi o pior terremoto a atingir o país desde a virada do século. 40 mil pessoas ainda estão sem luz no Rio Grande do Sul, 5 dias após a passagem de um ciclone. Santa Vitória do Palmar, também em Chuí, funcionam à base de geradores após ventos de 90 km por hora derrubarem estruturas na Lagoa Mirim.
O Tribunal de Justiça do Rio determinou o cumprimento da sentença que condenou o ex-governador Antony Garotinho à suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Ele foi condenado por improbidade administrativa entre os anos de 2005 e 2006, quando era secretário do governo de Rosinha Garotinho. E os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil serão conhecidos hoje. O sorteio entre os 8 times classificados será realizado logo mais às 11 horas na sede da CBF no Rio de Janeiro. E agora 9h39, vamos acompanhar as mensagens que vocês estão nos enviando no WhatsApp. E eu falei antes da previsão do tempo, né? Você que tem aquela recordação tão especial do momento entre você e seu filhinho, logo nos primeiros dias, amamentando, seja no seu peito, em você ou na mamadeira, você que não pôde, por alguma situação, é muito bem-vindo também. A gente vai falar daqui a pouquinho com um pediatra que está no nosso estúdio sobre as mães que não conseguiram amamentar, seja por falta de apoio, por falta de informação. Você não é menos mãe por isso, por não ter conseguido amamentar o seu filho com o seu próprio leite, por exemplo. Então pode enviar pra gente a sua recordação no WhatsApp. E detalhe, você amamentou o seu filho? Por quanto tempo você amamentou? Você percebeu essa essência, essa importância no dia a dia dele? Conta pra gente, essa experiência é sempre importante, porque tem muita gente acompanhando e pode ser esclarecedor pra ele ou pra ela também. Pois é, você tinha medo, tinha muitas dúvidas. Como que foi esse momento, né, de amamentação? E aquele último dia que você amamentou o seu filhinho, você se lembra, gente? É marcante, né? É triste, porque dá uma saudade absurda e a gente sempre vai lembrar disso. Eu já tô com lágrima aqui no olho, mas você pode mandar pra gente também o seu relato, tá? Vamos acompanhar então a primeira mensagem que chegou pra gente? Quem manda é a Rosiane. Bom dia, Rosiane. Ela mandou aqui: bom dia, me chamo Rosiane, estou gestante. E a minha pergunta é saber como preparar os seios para a amamentação. Bom, doutor Hamilton Henrique Robledo já responde a sua pergunta, Rosiane. Então, Rosiane, parabéns pela sua gestação. Primeiramente, você pode utilizar hidratante na mama para prevenção de estrias, mas não use esse hidratante no mamilo. O mamilo não pode ficar sensível, senão mesmo a criança fazendo a pega correta, ele vai te machucar. Então, nossa primeira dica vai aí: não hidrate o mamilo. A segunda, utilizar os sutiãs de algodão, tá? De preferência, 1-2 horas por dia, você pode usar aqueles sutiãs de amamentação, porque aí você abre e deixa o mamilo ficar em contato com a sua roupa. O nosso intuito sempre no mamilo não é deixar ele sensível, e sim rugoso. Se você tiver a possibilidade na sua casa de tomar uma exposição ao sol durante 15 a 20 minutos, entre 9 e 10 horas da manhã ou a partir das 16 horas, também ajuda muito. Com relação aí, é muito bom você identificar qual é o tipo de mamilo seu. Se ele é um mamilo protuso, então ele já está prontinho para amamentar. Se ele é semi-protuso, ele fica um pouquinho, se você mexe, ele expõe. Se ele é plano e se ele está para dentro, que é o mamilo invertido que a gente diz. O mamilo invertido é muito raro, tá? Ele é um dos maiores insucessos que a gente tem na amamentação. O mamilo semi-protuso, o mamilo plano, a gente consegue fazer uns exercícios onde você, 5 a 10 minutos diários, onde você traciona um pouquinho de leve o mamilo para o lado, para cima e para baixo, para o lado, para cima e para baixo. Esse movimento, para o lado, para cima e para baixo, para você torná-lo mais proeminente. E sempre que eu citei, na hora que você estiver na maternidade, você tem esse direito de ser observada a mamada. A hora que levarem o bebê para você mamar, você fala: olha,
Eu quero que observe a mamada para fazer a devida correção, tá? Então, isso é um direito seu na maternidade. Uma dúvida, doutora Milton, o tamanho da mama interfere na quantidade de leite, não? Não interfere. Mamas mais volumosas, não, quanto as menores, produzem leite. O que às vezes a gente tem que usar uma técnica diferente é aquelas mamães com a mama muito avantajada, porque ela fica pendular. Então, se você usar aquela posição tradicional, o nenê fica de cabeça para baixo. Então, você não consegue amamentar. Esta mamãe tem que ser orientada que ela tem que usar a posição de cavaleiro, que é o nenezinho com as perninhas abertas na sua perna, a mamãe com uma mão segura a cabecinha dele aqui e com esta outra ela faz um C, elevando a mama para que fique na altura da boca dele. Então, a única inconveniente é a posição. A mamãe que tem mama menor, ela pode amamentar em qualquer posição. A posição habitual, a posição invertida, até a posição sentada. A mamãe com mama avantajada, ela tem que usar essa posição, principalmente no começo, para ele pegar. Mas todas produzem leite. Maravilha. Perfeito. A gente tem mais mensagens no nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua dúvida também, tá? No 11 3226 1111. Coloca na tela pra gente, diretor. Eurídice. Bom dia, meus queridos. Estou acompanhando vocês do rádio Relógio TV de Santa Isabel do Pará. Estou por aqui ouvindo vocês e cuidando da casa, almoço, roupa. Nossa, a amamentação para mim foi difícil, mas não desisti de amamentar meus 2 filhos. O primeiro mamou até 7 meses e a caçula apenas 40 dias. Infelizmente, não por falta de leite, foi porque adoeci. Sofri muito por conta disso. Um beijo para você, querida. Obrigada pelo seu relato. E a Nancy, né? Bom dia, Tabata, bom dia, Breno. Aqui é a Nancy de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Estou aqui assistindo vocês e pelo aplicativo da HIT, às vezes também pela HIT TV. Está bom. Muito obrigada. Nancy. Divino Donizete, Ribeirão do Pinhal. Bom dia, Tabata. Bom dia, Breno. Bom dia. Bom relógio, rádio e TV, acompanhando vocês aqui em Ribeirão do Pinhal, Paraná. Eu e meu pai, João. Que Deus abençoe vocês. A amamentação é fundamental para o bebê e para a mãe. Perfeito, Divino. Muito obrigada, viu, pela sua mensagem, pela consciência também, né, doutor? Isso. Porque a gente vê, não é só um assunto para as mulheres, mas para todo mundo também, né? Exato. A amamentação é a família, né? A mamãe precisa muito de uma rede de apoio. Ela precisa. Eu gosto muito de uma campanha que foi veiculada muitos anos atrás pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Quem tem peito, dá leite. Quem não tem, dá força e estímulo. Eu acho que isso é importante. O papai tem um papel fundamental, ele tem que entender isso. Se ele não amamenta, ele ajuda a amamentar. Estando do lado da mamãe, ajudando a colocar o nenê na posição para mamar, uma mão acalentando na hora que ela está amamentando, um carinho que ele faz na mamãe na hora da amamentação, isso tem um valor inestimável. O papai tem que ter esta certeza de que ele também é importante para a promoção do leite materno. Com certeza, o apoio ali é fundamental. Gente, vamos voltar com o Kleber Werneck, que está em um banco de leite na Zona Leste de São Paulo, no Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros. Kleber, bom dia novamente. Você descobriu, então, como que as mamães podem fazer para se tornarem doadoras? Mais uma vez, bom dia, Tabata. Mais uma vez, bom dia, Breno. Olha, a gente vai mostrar agora o passo a passo desse processo, como você solicitou na primeira entrada. E antes, né, eu queria só fazer uma observação, um comentário. Quando se fala em banco de leite, muita gente imagina só aquele lugar onde o leite materno é guardado. Mas o banco de leite envolve todo o processo. Primeiro, né, com o treinamento das mães, como a gente mostrou na primeira entrada, as mães que têm dificuldade
para amamentar, também a coleta e, por fim, esse armazenamento, que é o local onde nós estamos agora. Vou pedir para o Serginho mostrar ali, ó, aquela sala é onde fica a maior parte do leite. Esse hospital recebe, em média, 120 litros por mês. E essa profissional que você está vendo aí nas imagens é uma nutricionista, a Márcia. Ela trabalha aqui, para a gente ter uma ideia de que o trabalho é feito por vários tipos de profissionais com diversas especialidades. E o hospital aqui está entre os 5 locais que mais recebem, né? Que mais fazem coleta no estado de São Paulo. A gente vai mostrar aqui mais um pouquinho, um freezer aqui, ó. E tem mais algumas amostras aqui guardadas. E essas amostras são muito bem cuidadas. Até porque o leite materno, ele é muito sensível e tem que ficar em uma temperatura de mais ou menos menos 18 graus. Isso porque ele pode se contaminar facilmente, ele é muito perecível, muito sensível e todo cuidado é pouco. Agora vou mostrar a coleta. Aqui, ó, essa aqui é uma sala, a Renata tá aqui, ó, a gente pode ver as poltronas e ao lado de cada poltrona aqui tem um aparelho. E aqui acontece a coleta e a Renata vai explicar pra gente como funciona, Renata. Kleber, essa é uma extratora, né, de leite humano, né? E a gente utiliza nesta sala aqui, dentro do nosso complexo do banco de leite, para as mulheres que estão com seus filhos aqui internados na UTI neonatal, que os bebês não podem ainda estar mamando no peito devido à prematuridade ou problemas de saúde. Então, as mulheres vêm com uma frequência durante o dia para fazer essa extração e levar esse leite fresco para o bebê, né? Enquanto eles não estão podendo ainda receber o leite diretamente da fonte, diretamente da mama. A gente também recebe as mães que estão na unidade de internação que tem volume excedente. E as mulheres que desejam doar, porque a doação funciona da seguinte maneira: quanto mais a mulher amamenta, mais leite ela produz. Então, nós temos nas casas muitas mulheres que estão com leite excedente, que acorda molhada, que está jogando leite fora. E esse leite é de extrema importância para os bebês prematuros. E nós temos a maior rede de bancos de leite do mundo. São Paulo tem a maior rede de banco de leite da federação. Então, muitos bancos vão até o domicílio buscar esse leite. A mulher precisa entrar em contato com o banco de leite mais próximo, pegar as devidas orientações. Nós fornecemos todo o material que ela precisa para fazer essa extração. Nós buscamos na residência dela o leite congelado com toda a segurança. Foi muito bom que você falou, frisou sobre a cadeia de frio, que é o que vai dar qualidade para esse leite. Então, toda mulher é uma potencial doadora, desde que ela tenha leite excedente, claro. Desde que sobre do bebê dela. A gente não quer que ela deixe de amamentar o bebê dela com alimento ouro, voltando ao gosto dourado, para poder doar. Mas ela tendo em sobra, a gente precisa muito para esses bebezinhos que estão precisando, porque o leite é parte do tratamento, Kleber. Olha, muito importante o que ela falou, e a gente tem que enfatizar, a mulher não precisa nem sair de casa. Eles vão lá e buscam esse leite. Agora, quais são as restrições? Quem não pode, quem pode, até a título, né, de orientação pública? Sim, são poucas as contraindicações da doação. Mulheres que tenham recebido transfusão sanguínea com intervalo menor do que 1 ano, alguma medicação que porventura ela receba que seja incompatível com a amamentação, mas isso daí quase não tem, porque se ela amamenta o bebê dela, então ela pode doar. Tem uma medicação, um antihipertensivo ou outro, né? E mulheres que porventura tem alguma sorologia positiva, que não contraindica a amamentação, por exemplo, hepatite B, né, e hepatite C, mas para ser doadora elas não podem. O HIV contraindica totalmente a amamentação e doação, só frisando. Tá bom? Agora, é importante também, pode parecer pouco, mas 1 litro de leite dá para amamentar até 10 crianças. Eles precisam de pequena quantidade, e uma pequena quantidade que for doada vai ajudar muito. Muito, Kleber. Os bebês começam, às vezes, com 5 ml, 2 ml, né? Então, às vezes, a gente fala muito de leite excedente, mas aquela mulher que, por exemplo, todo dia ela tira 20 ml, em 10 dias ela vai ter 200 ml. E isso é um volume muito bom, muito importante, dá para alimentar e tratar muitos bebês. Então, para finalizar, eu quero que você faça uma convocação para as mulheres que nos assistem, né? Ou que tenham problemas, ou que se sintam aptas a doar. Se
Se vocês, mães que estão em casa, estão com leite excedente ou têm vontade de doar, entrem em contato com o banco de leite mais próximo, que vocês vão receber toda a orientação. A maioria dos bancos de leite vão até a sua residência retirar, então você não precisa ter esta preocupação. Nós colhemos todos os exames necessários no seu domicílio, né? É importante dizer que a gente também precisa fazer a coleta de exames. E se você está com alguma dificuldade relacionada à amamentação, não desista da amamentação. Esse é o mês de conscientização. Procure uma unidade de saúde especializada que ela vai poder te ajudar. Tá, então, Agosto Dourado e a sua ajuda também vale ouro. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Kleber, pelas informações. Também um agradecimento especial à Renata Giesta, supervisora técnica de saúde do Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, na Zona Leste de São Paulo. Trabalho importantíssimo, né? E a gente precisa ressaltar aqui, enfatizar, você que nos ouve pelo rádio, pelo aplicativo, anota o número de telefone, é bem facinho, da ouvidoria do SUS, para você tirar a sua dúvida sobre como ser doadora. A gente falou aqui, mas você quer tirar dúvida, ficou com algum questionamento? Liga lá, 136. Ou ainda, quer que um banco de leite vá até a sua casa, faça os exames, recolha o leite que você conseguiu tirar? Bom, enfim, todas as orientações possíveis. É só você ligar no 136, na Ouve SUS, a ouvidoria SUS, para você então ser uma doadora do Banco de Leite Humano. Que trabalho lindo, né? Importantíssimo. Importante. Vamos reforçar o WhatsApp mais uma vez para você interagir com a gente nessa manhã, porque a partir da última vez que você falou, Tabata, começou a disparar o nosso WhatsApp. É o 11 3226 1111. Você pode mandar o seu relato, né? Seu filho, sua filha já são grandes, mas você se lembra, né? Como que foi o momento da amamentação, o processo de amamentação? Ah, comigo foi fácil, foi simples. Ótimo, manda pra gente. Ai, comigo foi difícil, eu tive muitas dificuldades, ou não consegui, infelizmente, amamentar, ou amamentei até tantos meses, até 1, 2 anos, 3 anos. Manda pra gente seu relato. Você recebeu orientação na época da amamentação ou aprendeu na raça mesmo? Porque tem isso também, né, Tabata? Tem isso também. E qual que é aquele mito que você costumava ouvir e que hoje você sabe que não deve fazer? Como, por exemplo, né, o que o doutor falou, massagear o bico do peito, hidratar. Isso é um dos maiores mitos e é também perigosíssimo, também vai afetar o processo de amamentação do seu bebê. Compartilha conosco no 11 3226 1111. Agora são 9 horas e 56 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos conversar ao vivo com a Brenda Cruz, que é a mãe do Ian, de 8 meses, o pequeno Ian. Ela vai relatar um pouquinho pra gente como que foi os primeiros desafios da maternidade quando o Ian nasceu. Ela ficou internada na UTI, na maternidade, o bebezinho dela também. E a gente quer entender como que foi o processo de amamentação. Ela conseguiu vencer esse desafio? Como que foi? Enfim, daqui a pouquinho, ao vivo com ela, Brenda Cruz, mãe do pequeno Ian de 8 meses. Mas agora a gente faz aquela pausa bem relax para acompanhar a mensagem de fé. Mensagem de fé. Olá, amigos, todos bem? Eu sou Eric Costa Dias, o pastor amigo, aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus, em Boa Vista, no estado de Roraima. E quero aqui trazer uma palavra, tendo uma participação aqui no programa. E olha, Lamentações 3:21 me falou ao coração esses dias. Veja o que diz. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Essa aqui é a versão mais comum, mas tem aquela que diz assim: quero trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. O que Deus ministrou no meu coração é que a memória é uma ferramenta. É como uma faca, por exemplo. Ela tem uma utilidade de corte, de preparo de alimento, por exemplo. Mas ela também pode ser utilizada como instrumento de morte. Então, como você utiliza a sua memória? Há pessoas que ao longo da vida, elas agregaram muitos traumas e recordações que impedem que a esperança delas esteja viva.
a esperança por um novo presente e um novo amanhã. Ao contrário disso, quando você traz boas lembranças dentro da sua memória, você mantém a esperança viva de mudança completa na sua vida. Vamos pegar um exemplo de um homem que teve que lidar com a sua memória de uma forma positiva, entenda bem. O Saulo de Tarso foi o grande perseguidor da igreja. Ele arrastou mulheres e homens, ele os conduziu ao cárcere e alguns deles ele até executou. No caso de Estevão, ele consentiu, ele foi o protagonista da morte do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. Pois bem, o Paulo, então Saulo de Tarso, né, como era chamado até então, antes da transformação, ele estava a caminho de Damasco para executar os cristãos que estavam vivendo naquela região. Então Jesus apareceu para ele no caminho e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. De Saulo de Tarso, ele tornou-se o apóstolo Paulo, o apóstolo da fé. E agora ele pregava a palavra daquele a quem ele perseguia. Mas pensem, Paulo sempre, certamente, tinha que lidar com a memória, que nem sempre era agradável. Ele se lembrava de algumas coisas negativas do passado. Mas lá em Filipenses, capítulo 3, ele disse assim: uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Olha, você tem que procurar esquecer tudo aquilo que está na sua memória que não é agradável, para que você possa avançar para aquilo que está diante de você, para o seu ministério. O caso de Jó foi um homem que ele perdeu absolutamente tudo, mas se você ler Jó capítulo 29, ele tinha uma boa memória. E nessa boa memória, ele manteve a esperança viva de que Deus mudaria o seu quadro, mudaria a sua situação. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai fazer reviver o que de bom está na sua memória. E que Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome do Senhor Jesus. 10 horas em ponto agora. Vamos conversar com a Brenda Cruz, engenheira ambiental, mamãe do Ian, de 8 meses. A Brenda enfrentou um desafio logo no comecinho, quando teve o Ian. Ela ficou internada na UTI, na maternidade. O bebê teve hipoglicemia. Também precisou ficar internado. Brenda, bom dia para você, bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bem-vinda, Brenda, bom dia. Bom dia, primeiramente eu que agradeço o convite. Brenda, contar um pouquinho da nossa história. Isso, conta pra gente, compartilha conosco, né? Nós que somos mamães, todas as mães, elas compartilham muitas coisas em comum, né? Muitas vivências, medos, desafios. E a gente quer entender um pouquinho como que foi esse processo, né? Quando você teve o Ian e ele precisou ficar internado, você ficou, né, nessa separadinha dele. Como que foi isso? O processo de amamentação. Conta pra gente. Bom, na verdade, eu tive, com 37 semanas, né, eu tive que antecipar o parto do Ian, porque eu tive um episódio de pré-eclâmpsia. E aí, como ele estava sentadinho não, ele não estava na posição, né, para uma eventual indução de parto normal, a gente teve que fazer uma cirurgia, né, uma cesárea. E durante, né, a cesárea mesmo, minha pressão acabou subindo muito, né, e eu precisei ir para UTI. E o Ian nasceu bem, né, apesar das 37 semanas. Inicialmente ele não precisou, né, do suporte da UTI neonatal. Mas na UTI ele não conseguia, né, como era UTI de adulto, né, apesar de eu estar bem, né, estarem só monitorando mesmo por conta do uso de um medicamento, ele não podia ficar lá comigo, né. Então ele ia a cada 3 horas para amamentar, mas era aquele, né, acho que foi realmente o desafio, né, quando você vê o bebê, né, você fala, puxa, e ele ainda estava... Ele não queria ter vindo ainda para o mundo, né, a previsão dele era para vir no Natal, né, então... Ele estava mais quietinho, né? Queria dormir muito, até mamava, mas sugava muito pouco, né? Muito pouquinho. E aí, né? Eu não tinha ele ali o tempo todo, por ele não poder ficar comigo, né? O tempo inteiro. Então, quando eu saí da UTI, né? Eu fiquei 1 dia e meio. Ele, né? Teve um episódio de hipoglicemia. E até foi quando ele precisou subir para a UTI, né? Ele ficou 2 dias na UTI, mas nesse período
veio o que até o doutor comentou da pojadura, né? Aí eu acho que facilitou muito, né? Porque aí mesmo que ele não, né, ainda tava ali meio dormindo, não quero mamar muito, né? Não tinha jeito, era realmente a produção de leite em excesso e acaba ajudando muito ele. Inclusive na UTI, né? Logo que ele subiu, o hospital perguntou, né? Tem a opção da gente oferecer o leite do banco, né? De leite, me contaram que é todo testado, né? Igual já vocês comentaram, né? Tem a pasteurização e tudo. E eu ficava, poxa, né? Será que o problema é com o meu leite, né? Eu fiquei assim, tive até né? Por que o meu leite não foi, né? Não sustentou o suficiente? E aí até a minha equipe médica do hospital, não tem nada de errado com o seu leite, né? Mas é um período ali, né, logo que o bebê nasce, de muitas inseguranças, né? Você ter, acho que foi o pior momento, assim, né, de ter o meu bebê tirado ali, né, do meu braço, senão ele precisa ir pra UTI, né? Então foi algo que eu não quero passar de novo. Felizmente, né, foram só 2 dias. Eu sei que tem muitas mães que passam por muitos mais, né, períodos assim, situações muito mais críticas, né? Eu nem posso dizer que o meu foi algo né, tão severo assim. Mas aí então na pojadura, né, realmente ajudou muito, assim. Eu ia, né, na UTI para amamentá-lo, né, de 3 em 3 horas. Aí felizmente ele saiu logo. Mas eu gosto de contar isso, assim, porque para as pessoas, né, as mamães, aí, as gestantes, futuras mamães, entenderam que nem sempre é um caminho tão óbvio, né? Tão fácil, assim. Então, né, você tem leite. Não, a gente enfrenta desafio. Eu não achava que eu ia ter desafio na amamentação, mas quando eu via ele aqui, e às vezes até as pessoas, né, no hospital tentavam ajudar, não, coloca assim, né? Às vezes realmente com a intenção de ajudar. E eu acho que isso é muito particular, né, de pessoa para pessoa. Eu sou uma pessoa que eu gosto, por exemplo, de estudar sozinha, de entender as coisas sozinha, né? Então, quando funcionou mesmo, foi quando deixa eu, né, eu e nenhuma enfermeira, meu marido, e agora a gente vai tentar. E aí foi quando começou a funcionar, sabe? Mas não foi tão óbvio assim. E no fundo é o Ian que tá chamando? É o Ian que tá chorando. Oh, meu Deus. Na verdade, ele tá brincando. Tá brincando. Então tá bom. Não, tem alguém com ele, tá com o vovô. Ô, Brenda, então tá bom. Quase me achará ela, né? Brenda, o que foi, assim, o divisor de águas pra você, assim, como você agiu sentimentalmente ou emocionalmente? O que foi mais, assim, um elemento chave? O apoio do marido, a orientação dos profissionais aí ao seu redor... sei lá, o lado de fé também, que de repente possa ter sido um fator chave aí. Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que eu estou até num lugar assim de privilégios, né? Eu tive uma licença maternidade estendida, o meu esposo também, e eu acho que o principal é a rede de apoio. Né, a rede de apoio, assim que seja, porque é um momento muito bom, né, o olhar ali, a troca de olhares, né, de você entender o seu filho, entender o que ele precisa, mas sem uma rede de apoio que seja para buscar uma água, né, fazer a sua refeição, cuidar das obrigações da casa. E acho que o que eu diria assim, né, para as futuras mamães é seguir a sua intuição, né, a sua própria fé, né, de que vai dar certo, né, de que você, no fundo, é intuição, né, intuitivo. A gente busca as informações para se cercar da melhor maneira e de informações médicas, mas é muito de você, né, para mim, assim, foi o essencial. Perfeito. E também, que eu já comentei, da família. E qual conselho você passa para as mamães que estão nos acompanhando nessa manhã, Brenda? Porque você teve os seus desafios, enfrenta no dia a dia, né? Enfim, mesmo o Ian já sendo maiorzinho, tem outros desafios também no dia a dia. Mas em relação à amamentação,
Qual conselho você dá para as mamães que nos acompanham, têm muitos medos também, ou não sabem como agir? Talvez o mais importante que o doutor Hamilton, que está no nosso estúdio, até mencionou, que é sempre se pautar por um profissional, né? Sempre buscar uma orientação. É claro que você mencionou que foi muito importante você estudar, você ter o apoio do seu marido, da sua família, para vocês acabarem se virando mesmo no dia a dia. Mas tendo lá no início uma orientação profissional é essencial para nos deixar acolhidas e tranquilas de que, calma, né? Tem o desafio, mas vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, vai dar certo. É verdade, eu também realizei até a consulta de pré-natal, né, com o pediatra, com a pediatra, igual o doutor comentou, e eu acho que foi essencial também para o acompanhamento dela, né, de um bom pediatra, para que tire suas dúvidas, né, te acalme, não tem nada de errado com o seu leite, né, é natural. Eu acabei não precisando ali, mas existem as consultoras de amamentação, que eu acho que, né, conheço várias mães que se beneficiaram muito desse suporte. Mas o que eu diria, assim, de mãe para mãe, é que busque conhecimento, busque ajuda se você não conseguir. Tenha paciência, né? Eu acho, é um conselho que a minha avó me deu quando eu casei, né? E eu acho que funciona muito, né? Paciência de que, né, vai dar certo. Mas também que você se acolha, né? Porque na maternidade são muitos julgamentos, né? E como a gente, principalmente contra as mulheres, né? As mães, de que, né? Tem que, né? Claro, a gente tá no mês do agosto dourado, é o melhor alimento aí do mundo. Mas algumas mães, né? Não conseguem por inúmeros motivos, né? Então, tanto fisiológicos quanto da rede de apoio. E acho que é importante você se acolher também, né? O que a Tabata comentou, você não vai ser menos mãe, né? Por conta disso. Nós preparamos uma reportagem. Brenda, eu vou pedir para você continuar conosco, o doutor Hamilton, que também está no estúdio, para a gente incluí-lo também no nosso bate-papo. Vamos acompanhar mais detalhes agora sobre a importância da amamentação e do leite materno para o bebê e para a mãe. A prática do aleitamento está relacionada a inúmeros benefícios, uma vez que o leite materno tem todos os nutrientes de que o bebê precisa até os 6 meses de vida, protegendo-o contra doenças. Após a amamentação exclusiva, uma alimentação complementar adequada e saudável deve ser oferecida e a amamentação deve continuar em paralelo, até o 2º ano de vida ou mais da criança. O leite materno previne mais de 820 mil mortes de crianças menores de 5 anos no mundo anualmente, reduzindo em até 40% a mortalidade em bebês amamentados nos primeiros 6 meses de vida. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, o aleitamento materno de longa duração também contribui para a saúde e o bem-estar das mães, reduzindo o risco de câncer de ovário e de mama e ajudando a espaçar gestações. A amamentação dos recém-nascidos na primeira hora de vida também é vital, protegendo o bebê de infecções e reduzindo a mortalidade neonatal. Além desses benefícios, a amamentação também fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho. Segundo dados da OPAS, no mundo, apenas 4 em cada 10 crianças são amamentadas exclusivamente nos primeiros 6 meses de vida. Na América Latina e no Caribe, menos da metade dos bebês, ou 48%, são amamentados em sua primeira hora de vida. O Brasil se tornou referência internacional em doação de leite por conta do trabalho da rede de bancos de leite humano. A rede é a maior e mais complexa do mundo, contando com mais de 200 bancos e postos de coleta presentes em todos os estados do país. A rede contribui para a redução da mortalidade infantil no mundo. A tecnologia brasileira é um modelo para mais de 20 países das Américas, Europa e África. A experiência nacional disponibiliza hoje cerca de 160 mil litros de leite humano distribuídos todos os anos a recém-nascidos de baixo peso.
10 horas e 12 minutos. Nós estamos ao vivo com a Brenda Cruz, engenheira ambiental e mãe do Ian, de 8 meses. E também no nosso estúdio com o doutor Hamilton Henrique Robledo, médico pediatra. E o nosso assunto de hoje é Agosto Dourado, é o mês de conscientização da amamentação. No fundo, você que nos ouve pelo rádio, pelo aplicativo, enfim, você que nos acompanha onde quer que você esteja, esse bebezinho chorando é o Ian, o filhinho da Brenda, brincando com o vovô que está ajudando a Brenda neste momento para ela conversar com a gente ao vivo no Relógio Rádio TV. Doutor, a Brenda, até agora, né, que a gente tem visto esse exemplo do vovô junto com o netinho, enquanto ela nos concede a entrevista, participa com a gente aqui ao vivo. A rede de apoio, não só, claro, o marido é uma coisa, a rede de apoio é outra questão, mas ter essa rede de apoio, ela é fundamental também para o dia a dia da mãe, para que, não só na amamentação, mas para o restante, né, da maternidade. Exato, isso é fundamental. Nós batemos muito nessa tecla que a mamãe tem que se cercar da família. A família é nosso bem maior, né? O filho, o avô, eu também sou avô. Avô é melhor que pai, porque você só pega a parte boa, é só o vovô querido, que o vovô pode tudo. O vovô, como diz um neto meu, o vovô nunca diz não, e é verdade. Mas isso é muito importante. Espero, Brenda, que você na maternidade tenha tido também um apoio da equipe profissional. Porque hoje nós batemos muito nessa tecla que a maternidade, ela é um momento de festa, de felicidade, claro, mas ela também tem uma função educativa, sabe? Ela também tem uma importância no apoio e na promoção do aleitamento materno. É ali que você também tem que ser ensinada, tem que ser observada a sua mamada, corrigida a pega, para que a sequência da amamentação seja eficaz. A hipoglicemia é uma situação que acontece, mas nós podemos esquecer que o leite materno é rico em açúcar, é rico em lactose e um açúcar altamente absorvido. Então, a utilização do seu próprio leite para o seu filho naquele momento também é fundamental para estimular a sua produção de leite e para o seu filho também. Espero que isso tenha correspondido para você. E sim, você falou uma coisa muito bacana que eu gosto, que você achou o seu momento junto com a sua família, sabe? Porque precisa ter tranquilidade. Nós temos 2 hormônios ligados na amamentação. A prolactina, que é o contato. Quando ele abocanha a auréola, ele leva estímulo para o sistema nervoso e o hormônio é liberado. A ocitocina é um hormônio que ela é mediada pelos nossos problemas emocionais. Tensão, medo, angústia, acabam inibindo. E às vezes a gente escuta muito, meu leite secou. Não é que secou, ele não saiu. Porque a ocitocina é o hormônio responsável pela liberação desse leite. E a hora que você achou o seu momento de tranquilidade junto à sua família, junto ao seu marido, eu acho que a coisa fluiu e fluiu bem. Eu estou vendo que fluiu bem. Maravilhoso. Brenda, você ainda consegue amamentar o Ian? Ele ainda está sendo amamentado por você? Sim. Graças a Deus consegui até agora, pretendo aí continuar. Aos 6 meses ele iniciou a introdução alimentar, mas então reduziu, né? Agora ele está também comendo super bem, uma boa variedade, o que eu acredito que também tem em grande parte aí por conta da amamentação, né? Que falam aí da mudança do sabor do leite, né? Que ajuda até uma melhor aceitação do alimento. E eu também sou doadora de leite, né? Logo no início eu vi uma boa produção e decidi também contribuir com o banco, ainda contribuo.
E até uma coisa muito curiosa, né, que o doutor falou aí dos hormônios, né, logo que ele abocanha a mama. Quando eu vou tirar leite, né, se eu não estou com ele, eu vou tirar só o leite na bombinha, sem ele, né, na outra mama, a produção é muito menor. Agora, se eu tô com ele em uma mama e tento tirar da bombinha a outra mama, a produção é muito maior, né, porque tem ali realmente o hormônio, né, então eu consigo extrair bem mais leite. É como né, o nosso corpo aí realmente é mágico. Que lindo. Olha, Brenda, muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite de falar com a gente, compartilhar um pouquinho dessa experiência tão linda, desafiadora, cheia de desafios, mas superação, não menos por isso. Também. Mas não menos linda, né? Mágica, como você disse. Obrigada, viu? E que você e seu filhinho, sua família sejam sempre muito felizes. Parabéns pelo pequeno. Um abração em toda a família aí, né? No avô, obrigada, pessoal, que deu essa força pra gente aí durante o programa também. Parabéns, Brena. Você Obrigada, pessoal. Agradeço o convite. O melhor exemplo que nós poderíamos ter hoje no programa. Obrigado. Com certeza. Obrigada, viu? Olha, que lindo exemplo, né? E além de tudo isso, ainda doadora do leite dela, para que outros bebês em UTIs neonatais recebam esse alimento de ouro, esse alimento importantíssimo, o melhor alimento do mundo, que é o leite materno. A gente pediu para vocês compartilharem conosco relatos, fotos, experiências relacionadas à amamentação no nosso WhatsApp 11 3226 1111. E tô gostando que vocês estão participando com a gente, viu? Vamos ler então as mensagens que vocês nos enviam? Eliane Souza mandou aqui, bom dia, né? Bom dia. Eu acompanho aqui de Portugal, boa tarde, tá explicado. Acompanho de Portugal o programa, é maravilhoso. E nessa foto, eu, há 32 anos atrás, e hoje a minha filha que está amamentando minha netinha e está na UTI. Quer dizer, aquilo que a gente falou também sobre a importância da experiência que ela teve para auxiliar agora, né, doutora? Parabéns, Eliane, que lindo, muito obrigada. E a filha dela... com a nenenzinha, que graça, gente, olha, muita saúde para vocês, viu? Para pequena, muito obrigada pelas fotos. Cíntia, olá, bom dia, Cíntia de São Paulo. Onde procurar para aprender sobre amamentação ainda na gestação? E como saber se tenho muito leite para doar? Vamos já responder então a dúvida da Cíntia, doutor? Isso, Cíntia, eu acho que o primeiro momento para você deve estar fazendo o pré-natal, é realizar a consulta com o pediatra entre a 28ª semana e a 32ª semana. Nesta consulta do pré-natal, nós vamos falar sobre as vantagens do aleitamento materno, a importância do aleitamento materno, observar a sua mama, fazer orientações no preparo dessa mama para a amamentação, orientar as vacinas, porque hoje nós fazemos algumas vacinas na mamãe durante o pré-natal para proteger o bebê nos seus primeiros 6 meses, 1 ano de vida. Aí você já estará bem amparada nesse sentido. Existem algumas situações em São Paulo que você tem cursos para gestantes. Alguns hospitais oferecem esses cursos de gestantes, inclusive online. Se você procurar na internet, você vai encontrar. E para saber se você é uma doadora, não tem muita assim, dificuldade, porque a doação ela não precisa ter volumes exagerados. Tá? Então, por exemplo, se você vê, olha, eu consigo doar 50 ml por semana. Olha, 50 ml você alimenta 5 a 10 prematuros por dia. Então, a quantidade, ela não é o fator primordial para você ser doadora. É sim você ter essa vontade da solidariedade, do amor ao próximo e de poder ajudar a salvar vidas. Perfeito. Vamos com mais mensagens então no nosso WhatsApp. Rose de Jacareí. Bom dia, meu nome é Rose. Quando tive meu bebê, que hoje tem 38 anos, eu não tinha leite. Infelizmente, não tive orientações de como proceder. Aí ele passou a tomar o leite de saquinho mesmo, 38 anos atrás, né, gente? Graças a Deus, cresceu com muita
saúde. Pena que não tive essa oportunidade de amamentar por falta de informações. Deus abençoe a todos. Bom, Rose, a sua experiência é importante pra gente acolher Sempre. várias mamães que não puderam, não tiveram orientação adequada, não tiveram informação adequada. E eu compartilho da sua, entre aspas, frustração, né? Hoje seu bebê tá com 38 anos, mas eu compartilho da sua frustração de não ter conseguido amamentar o meu filho adequadamente. Foi só até 4 meses, com muita dificuldade, enfim. Mas a gente se culpa muito, mas não somos menos mães por isso. Vamos continuar as nossas mensagens? Aí a Cláudia diz o seguinte: bom dia, Breno, bom dia, Tabata. Tenho 3 filhos, 35, 28 e 25 anos. Todos criados, né? Porém, eu não amamentei o primeiro filho, porque tinha aquele mito, né, dos pais que o leite materno não sustentava, que era para dar mamadeira, e eu me arrependo muito por isso, de eu não ter amamentado o meu primeiro filho. Foi direto para mamadeira, dar mingau, aquelas coisas todas que antigos têm engrossante, né? E ela continua: o meu segundo filho, não. Eu já tinha uma outra cabeça, uma outra experiência, né? Ouvi mais um médico, os enfermeiros, e ele foi amamentado até 2 anos e 2 meses no leite materno. Olha aí. E o meu terceiro filho também. Eu amamentei ele até 1 ano e 2 meses. O segundo filho, meu mamilo machucou muito, doía muito, que eu chorava, mas não desisti de amamentá-lo. E com o tempo foi cicatrizando, o bico foi tendo formato. No terceiro filho, eu já fui mais experiente ainda, porque daí as enfermeiras ensinaram que durante toda a gravidez tinha que passar uma escovinha no mamilo, já para ir preparando. Aí a terceira amamentação com o terceiro filho já foi tudo bem. E ela continua, doutora. É um momento único, muito especial, que vai trazer um vínculo entre mãe e filho por toda a vida. É muito especial, é muito lindo, é muito bom ter essa proximidade. Não é só o alimento físico, mas é o alimento emocional entre mãe e filho. Ai, que lindo. Obrigada, Cláudia, por compartilhar a sua experiência com a gente. Cláudia, o primeiro filho sempre é o mais difícil, porque a gente vem cercado com muita insegurança, muita incerteza, eu diria até medo, tá? É aí que nós temos que ter uma dedicação, um momento muito especial, que é a mamãe do primeiro filho, a começar no pré-natal. Depois, na maternidade, como eu citei, a mamãe do primeiro filho tem que ter um olhar diferente na maternidade. E, às vezes, como eu falo, a maternidade para toda a família. Para o papai que está lá, para os avós que também vão ser pessoas que vão estar lá te ajudando. Então, eu acho que você pelo visto de 38 anos atrás, se não me falha a memória, faltou um pouco de orientação, faltou um pouco da equipe médica te abraçar e te ensinar que a amamentação, ela é um ato natural, mas precisa ser ensinado e acompanhado. Vide que as outras suas gestação você já teve um sucesso. A segunda que você machucou o mamilo, talvez por hidratação excessiva, já que no terceiro você não fez isso, que eu já percebi. Então, e uma pega é muito importante. A mamãe não precisa ter pressa para pôr a criança no peito, mas se ela sentir que a pega foi errada, ela retira esse bebê com o dedo mínimo, você introduz na boca do nenê, retira e coloca ele de novo, porque aí não vai doer. A escovinha, hoje o pessoal usa escovinha, usa uma massagem com a toalha, e um procedimento menos incomodativo é o simples fato de você usar aquele sutiã para amamentação, você tira, abre e deixa com que o mamilo fique em contato com a roupa quando você estiver em casa. Não hidratando e fazendo esse procedimento, o mamilo está preparado para a amamentação. Vamos continuar? Dá tempo de ler algumas outras mensagens e depois a gente continua também com o nosso WhatsApp. A Eliane Souza mandou a foto pra gente. Tivemos também participação da Cláudia, de outras ouvintes, telespectadoras que nos acompanham nessa manhã.
São 10 horas e 27 minutos. Antes de continuar, pode falar, Breno. Vamos fazer um resumão rapidinho para quem ligou o rádio agora, para quem ligou a TV agora, doutor, e não pegou o gancho aqui. Gente, o assunto hoje é a amamentação, a importância da amamentação. A gente falou da importância, doutor, principalmente para a criança. E para a mamãe, por exemplo, tem algumas perguntinhas aqui. Amamentar ajuda a voltar o útero, voltar ao tamanho normal, por exemplo? Sim, a amamentação faz com que você recupere o seu peso mais rápido no início da gestação, pela própria ação da ocitocina, que faz a absorção dessa água. A ocitocina, esse hormônio da amamentação, também contrai o útero e evitando que você tenha uma hemorragia pós-parto, que você tenha anemia. Tá? O leite materno também, a amamentação reduz a incidência de câncer de mama, de ovário e de endométrio também. Melhora o seu vínculo afetivo familiar, isso é a união da família. E tem casos também relatados que até impede que a mamãe evolua para algumas alterações, como a própria depressão pós-parto. Perfeito, são 10 horas e 28 minutos. Daqui a pouquinho a gente tira mais dúvidas com o doutor Hamilton. Agora vamos acompanhar mais a previsão do tempo. Dias de sol e muitas nuvens em Porto Alegre. A temperatura não sobe muito, fica entre 6 e 17 graus. Em Vitória, o tempo fica chuvoso durante o dia e a noite. A mínima é de 19 e a máxima 23 graus. Já em Natal tem sol com muitas nuvens, mas não chove. A máxima é de 29 graus e a mínima 23 graus. Cuiabá tem dia de sol e calor, poucas nuvens. A temperatura máxima chega a 32 graus e a mínima é de 20 graus. Em Manaus, o sol fica cheio de nuvens, tem previsão de chuva à tarde. A mínima é de 26 graus e a máxima 33 graus. Relógio, rádio e TV. Não importa o que terei de passar, o meu Deus é forte, irá me ajudar. Com Ele sou mais eu sou de Deus. O que o homem pode me fazer, o inimigo não vou temer. Ao lado do meu Senhor, não sinto mais solidão. Eu me lanço nos braços eternos, aos cuidados de um Pai de amor. Abraça-me, Senhor, abraça-me, Senhor. Tu és meu verdadeiro amor. Quero sentir teu tocar, vem me abraçar. Abraça-me, Senhor. Seguro estou em tuas mãos, abraça-me, Senhor. Se eu passar pelas águas, elas não me submergirão. E se eu passar pelo deserto, ali eu não morrerei. Com Deus ao meu lado, rios e mares atravessarei no poder de Deus. Com Ele sou mais eu. Abraça-me, Senhor. Tu és meu verdadeiro amor.
abraça-me, Senhor. Se eu passar pelas águas, elas não me submergirão. E se eu passar pelo deserto, ali eu não morrerei. Com Deus ao meu lado, rios e mares atravessarei no poder de Deus. Com Ele sou mais eu. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Oh, eu sou de Deus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Oh, eu sou de Deus. La 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 la. Oh, eu sou de Deus. La 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 la. Oh, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Relógio Rádio TV. 10 horas e 34 minutos. É o momento de saber quais são as principais notícias do Brasil e do mundo. O Banco Central do Brasil estuda interligar o Pix com sistemas de pagamentos de outros países e com mecanismos multilaterais globais de pagamentos instantâneos. A autoridade monetária argumenta que a medida tem um potencial de diminuir tarifas e ampliar o acesso a transações internacionais. Transporte. Em São Paulo, uma nova falha prejudica o transporte de passageiros na linha 12 Safira da CPTM na manhã de hoje. Uma queda do sistema de energia provoca redução de velocidade e maior tempo de parada entre as estações. A Organização Mundial da Saúde defendeu o processo científico utilizado para determinar os calendários de vacinação infantil. A iniciativa ocorre após o presidente Donald Trump dos Estados Unidos ter assinado uma ordem executiva com o objetivo de reduzir o número de vacinas infantis recomendadas no país. E o SUS contará com um novo teste de alta tecnologia para rastreamento de câncer coloretal. O exame poderá ser realizado agora por homens e mulheres assintomáticos de 50 a 75 anos e o diagnóstico precoce ajuda principalmente a reduzir a mortalidade por câncer de intestino. A Colômbia entrou no segundo dia de buscas por vítimas após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o país nesta segunda-feira. Atualizando então as informações, segundo autoridades, o tremor já deixou 224 mortos e mais de 500 feridos. Dezenas de imóveis foram destruídos. O governo declarou situação de emergência e mobilizou o exército e equipes de busca para resgatar vítimas. Também a mobilização para atender as comunidades e levar ajuda às regiões afetadas. O terremoto, que foi o mais forte na Colômbia neste século. Segundo os serviços geológicos da Colômbia e dos Estados Unidos, o epicentro foi registrado perto de São José del Palmar, no oeste do país. Às 10h37, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do Brasil, revelou que a inflação desacelerou para 0,07% em julho, com uma alta na habitação e queda nos preços dos alimentos. Segundo o próprio IBGE, no acumulado do ano, a inflação está em 3,44% e nos 12 meses encerrados em julho, em 4,44%. Portanto, o resultado ficou abaixo dos 4,64%
registrados até o mês de junho e permanece dentro do intervalo de tolerância da meta definida pelo Banco Central de 3%, com intervalo de tolerância de 4,5%. 10 horas e 37 minutos. Hoje, o Relógio Rádio TV. Nosso assunto de hoje é a nossa saúde e o tema é a amamentação, já que nós estamos na campanha de Agosto Dourado. O Kleber Werneck está ao vivo no Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, na zona leste de São Paulo, no bairro Belenzinho. E ele volta agora conosco porque ele acompanhou, trouxe pra gente ao vivo no Relógio Rádio TV todas as informações, o procedimento para ser doadora de leite humano, como que esse leite materno chega até os bebezinhos. E ele agora está em frente a uma UTI neonatal. Kleber, as informações contigo. Olha, Tabata, Breno, eu volto a falar aqui do Hospital Leonor Mendes de Barros, né? Que é um dos maiores bancos de leite do estado de São Paulo. A gente viu ao longo do programa aí todo o processo, né? Desde uma mãe amamentando, sendo ajudada, viu também o local de coleta e armazenamento do leite. E agora a gente vai mostrar como é importante esse trabalho. Por quê? Olha só, eu tô aqui, ó, na porta da UTI, a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. E como a gente pode ver, aqui tá todo o local, né? Tá todo enfeitado com o Agosto Dourado, a amamentação para um começo de vida sustentável. Fortaleça o que funciona. Olha só como o pessoal aqui leva a sério, veste a camisa dessa campanha. Vamos entrar aqui para ver como funciona. Olha, você que nunca viu uma UTI neonatal, essa é a oportunidade. A RIT, né, o programa Relógio Rádio TV, te dá essa oportunidade. Só para falar primeiro, a gente só vai ficar até aqui, só o Serginho vai entrar, porque há uma restrição aqui, claro, de cuidados técnicos, sanitários. Eu vou ficar aqui e o Serginho, como está com toda a proteção, vai entrar ali e mostrar. A gente pode ver aqui, ó, alguns detalhes, umas mãozinhas, uns pezinhos, que realmente são cenas que comovem, que emocionam a gente. O que chamou a atenção também da gente aqui é o tratamento humanizado. O Serginho está mostrando agora uma das crianças e ao lado a gente vê até ali um cartaz que os próprios enfermeiros colocaram, dando essa importância, essa humanização do tratamento. Eu vou falar com uma enfermeira que está aqui ao meu lado, enquanto o Serginho mostra mais detalhes. Bom dia, como é que é seu nome? Bom dia, meu nome é Yali. Yali, eu queria que você falasse pra gente primeiro, qual que é a capacidade aqui, quantas crianças ou quantos pequenos pacientes essa UTI ela comporta? Hoje a gente tem 20 leitos aqui na UTI neonatal, sendo 2 de isolamento, e atualmente a gente está com uma ocupação de 11 bebês aqui com a gente. E quantos pacientes tem hoje aqui? 11 pacientes. E alguns chegam assim bem prematuros, né? Você estava me contando antes da entrevista e que requerem, né, a atenção e necessidades muito especiais, né? Isso, a gente tem um caso de um bebê que nasceu com a gente com aproximadamente 500 gramas e hoje ele já fez um mês, tá com um mês e alguns dias, ele tá pesando aproximadamente 900 gramas. E é uma felicidade para vocês quando vê essa evolução, né? Com certeza, a gente comemora a vitória junto com os pais, então faz cartaz de primeiro mêsversário, faz cartaz de atingir 1 quilo, então acho que são marcos muito importantes, tanto para a equipe, né, porque a gente batalha muito para manter esses bebês aqui bem com a gente, quanto para os pais, para a família, que também são nossos pacientes. Então, a gente fica muito feliz em casos como esse, que a gente consegue mandar bebês para casa, que nasceram também com 400, 500 gramas e eles têm alta com 2 quilos e bem. Agora, o tema é aleitamento, né? Eu queria que você falasse nesse processo todo, nessa, né, luta pela vida, para manter eles saudáveis, a importância do aleitamento, desse leite, né? Obviamente, a gente viu aqui todos os aparelhos, eles não têm como ser amamentados pela mãe. Então, fala pra gente da importância da doação de leite e também desse trabalho, né, de coleta. É isso, a gente tem uma coisa muito importante aqui na UTI, que é o colostro, né, que é o leite dos primeiros dias que a mãe extrai, e o colostro ele oferece, a gente costuma chamar da primeira vacina do bebê. Então ele oferece muito anticorpo, muito nutriente, e ele é essencial para os prematuros extremos.
e a gente hoje tem pouco acesso a esse colostro por conta do número baixo de doações. Então, a gente pede muito para que as mães frequentem o banco de leite, né? Até as mães que não têm bebês na UTI, a gente pede para ir, para doar, porque faz muito bem, tanto para a parte nutricional quanto para a parte neurológica do RN. Então, a gente faz a colostroterapia, que é colocar aproximadamente meio ml desse colostro na boquinha do bebê, e isso ajuda tanto na parte neurológica quanto na parte nutricional desse bebê de desenvolvimento. Olha, e não deve ter recompensa maior do que saber que ajudou um bebê desse, a lutar e vencer pela vida, né? Com certeza, a gente sai daqui com o coração muito grato, muito satisfeito de que a gente entregou o nosso melhor e que a gente conseguiu mandar esses bebês para casa bem seguros. Olha, então, junto com ela, a gente faz esse apelo aí para você, né, que está nesse perfil para ser doador, que também contribua, faça sua parte para ajudar essas crianças, não é mesmo? Exatamente. A gente tem ótimos bancos de leite no serviço público. Os bancos de leite, alguns vão retirar na casa dessa doadora, levam frascos, então é de fácil acesso, é só procurar, pode procurar na internet, é o banco de leite mais próximo da sua casa, e eles prestam um ótimo serviço e a gente precisa muito. Tá bom, então a gente vai encerrar, mas eu peço pro Serginho pra gente encerrar com uma imagem bonita, delicada ali, de mais um bebê, ela vai mostrar pra gente ali. Enquanto isso, eu vou reforçar aqui que na tela, vou pedir para colocar o GC aí do site da Fiocruz. Através desse endereço, você pode encontrar um banco de leite mais próximo da sua casa, e como elas falaram, não é preciso nem sair de casa, a coleta é feita na própria casa do doador. Enquanto isso, a gente acaba com essa imagem maravilhosa aí do Serginho, delicada, né, de uma criança recém-nascida. Eu acho que não existe imagem mais bela no mundo, e nossos parabéns aí para toda essa equipe que luta, que trabalha. Não é só um trabalho, é uma missão manter esses pequenos vivos. Eu volto com você aí, Tabata, que é a mãe, volto com você aí, Breno, também que é pai. Realmente uma imagem comovente, e é uma satisfação trabalhar aqui nesse local hoje. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Kleber. A você, ao Serginho também, nosso cinegrafista, toda a equipe do hospital que abriu as portas para mostrar esse trabalho importantíssimo, essencial para salvar vidas, né, de recém-nascidos, das mamães também, ajudá-las, dando todo o apoio necessário. E o nosso papel aqui também de estimular, incentivar a vocês, mães, que nos acompanham, a serem doadoras também de leite humano. Você vê, 1 litro de leite seu pode salvar até 10 bebezinhos recém-nascidos que estão internados em uma dessas UTIs neonatais. Então, você que tem alguma dúvida, você pode ligar no Ouve SUS 136, tirar todas as suas dúvidas. Enfim, vai lá no Google, coloca banco de leite humano para você saber os endereços do seu município, qual mais próximo da sua casa, e eles vão até você também para te auxiliar, para coletar, aliás, né, a sua doação. Olha, que trabalho lindo. A gente tem mais mensagens no nosso WhatsApp, de fotos também, mensagens. A Bianca Osório mandou pra gente. Essa foto é do Henrico, depois de mamar. Mamou no peito até os 3 anos e hoje tem 3 anos e meio. Cadê o Henrico? Oh, meu Deus, coisa mais linda, com a boquinha cheia de leite. Esse tá saciado, né? Que delícia. A Luciana também. Lu, bom dia pra você. Amamentei durante 3 meses, outro não pude amamentar. Olha eles aí. Olha, grandões já, os bebezões, né? Que lindos. Obrigada, viu, Luciana, também pela foto, por compartilhar com a gente seus filhos. Olha, 10h46, nós estamos ao vivo com o doutor Hamilton Henrique Robledo, que veio até o nosso estúdio, médico pediatra. Doutor, a gente está correndo contra o tempo porque faltam 2 minutinhos, mas queríamos aqui só deixar, né, aquele conforto para as mamães que mandaram também relato falando que não conseguiram amamentar, seja por qualquer motivo. Isso. Olha, a gestação, ela é o início da vida, tá? E é o início da formação da família. Família é para o resto da vida. E você não deixa de ser uma mãe por qualquer imprevisto que a vida tenha lhe causado.
Mãe é para o resto da vida, pai é para o resto da vida, família é nosso bem maior, é o nosso apoio, é o nosso momento de alegria, de satisfação. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Nós temos que criar o nosso vínculo afetivo familiar, porque é isso que vai nos fazer enriquecer, nos fazer levar essa vida com maior leveza e tranquilidade. Eu estimo que todas as mamães, um parabéns para todas as mamães, porque mãe é o nosso bem maior. Que lindo! 10 horas e 47 minutos. A gente não poderia encerrar de forma mais... Em grande estilo, hein? Em grande estilo, né? Que linda a mensagem do doutor, a quem a gente quer agradecer muito. Eu falei pra ele em off, né? Aqui eu falei, ai, doutor, a gente tem tanta coisa pra falar e não deu tempo. Parece que assim, 2 horas passou voando, porque são tantos pontos pra gente esclarecer. Mas ficou legal, bem distribuído, bem interativo. Doutor, gostou da experiência, doutor? Gostei muito. Então, bem-vindo, pronto, de volta aí. Parabéns a todas as mamães que participaram, com seus relatos, com as suas motivos de luta, de perseverança, porque a vida é isso, é lutar, perseverança, para que a gente atinja o nosso objetivo. E o nosso objetivo é criar bem os nossos filhos. Acho que para um pai e uma mãe, o nosso maior motivo de alegria é quando os nossos filhos se tornaram excelentes pessoas. Que lindo. Esse é o nosso objetivo. Gente, o Relógio Rádio TV vai ficando por aqui. Eu quero deixar o @ do Hospital São Camilo SP, o doutor Hamilton Henrique Robledo. Ele é membro do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade Paulista de Pediatria, chefe do Departamento de Pediatria do Hospital São Camilo Santana. Doutor, muitíssimo obrigada por ter vindo até o nosso estúdio conversar com a gente. Foi um prazer enorme. Obrigado, doutor. O prazer foi todo meu. Acho que passei uma manhã agradabilíssima. Que foi legal. Muito bom, muito bom. A gente fica muito feliz. E o convite já fica aqui, viu, doutor? Para voltar outras vezes também. Só chamar. Obrigada. Gente, muito obrigada a vocês que participaram conosco com fotos, relatos, mensagens. Muitíssimo obrigada. Amanhã estaremos de volta às 9 horas da manhã. A partir das 9 da manhã. E o programa só acontece porque você está sempre com a gente interagindo. Uma ótima terça-feira. Beijo grande e até. Até.